Oi, gente! Vamos papear? Sabe o assunto que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre xícara de café. Que assunto é esse, Elaine? Fica aí que eu já vou contar para vocês uma história e dessa história a gente vai bater um papo bem legal a respeito das nossas atitudes e das nossas reações. Mas se você é nova por aqui, tá passando por aqui pela primeira vez, nunca me viu na vida, eu quero dizer que você é muito bem-vinda no canal. Eu me chamo Elaine da Corégio e eu criei esse canal com muito carinho para a gente debater aqui assuntos relacionados a nós mulheres. Então aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, assim o YouTube te avisa todas as vezes que eu postar vídeo novo. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Mas vamos lá, vamos ao nosso bate-papo dessa semana. A história é o seguinte: um professor chega na sala de aula segurando uma xícara de café na mão e faz o seguinte comentário: alguém esbarrou no meu braço e eu derramei café. Por quê eu derramei o café? E aí o aluno levanta a mão e fala: ah, professor, porque alguém esbarrou no seu braço. Ele falou: não, eu derramei café porque dentro da minha xícara tinha café. Se dentro da minha xícara tivesse água, eu derramaria água. Se tivesse chá, eu derramaria chá. Então eu só derramei o café porque dentro da minha xícara tinha café. E o que essa história tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente. Eu quero te perguntar o seguinte: o que você derrama quando a vida esbarra em você? Imagine que você é a xícara e o que tem dentro da sua xícara são os seus sentimentos. Se eu esbarrar em você, o que vai derramar? Alegria, gratidão, domínio próprio, amor, paciência? Ou será que você vai derramar raiva, fúria, desânimo, críticas, reclamações sem fim, palavras negativas? Lá no livro de Mateus tem um versículo que fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que tem saído da sua boca quando a coisa fica difícil? Quando você está passando por um problema, porque quando a gente está vivendo um momento tranquilo da nossa vida, geralmente a gente está feliz e aquilo que a gente derrama geralmente é gratidão, é amor, é paciência. Mas quando a gente está vivendo um momento difícil na nossa vida, quando a vida vem e esbarra na gente, o que a gente tem derramado na vida das pessoas que convivem conosco? E as pessoas que convivem com a gente são as pessoas mais afetadas pelas nossas atitudes. Então, o que você tem derramado na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, na vida das pessoas que convivem com você, na vida das pessoas que trabalham ao seu redor? O que você tem derramado? Preste atenção nas suas atitudes e nas suas palavras. O que tem saído da sua boca é aquilo que o seu coração está cheio. Então, por exemplo, você aí teve aí um desentendimento com o seu marido. O que sai da sua boca nessa hora? Acusações? Críticas? Palavras ofensivas? Ou quando você se desentende com seu marido, você aí consegue controlar suas palavras? Você vai falar as palavras certas na hora certa. Talvez quando você se desentende aí com seus filhos estão aí desobedientes ou estão fazendo aquela bagunça na casa, o que você derrama na vida deles? Você consegue repreender com firmeza, mas com amor? Ou você está no seu limite, gritando para tudo quanto é lado e falando coisas que muitas vezes você se arrepende depois? Ou quando você está no seu trabalho, algum colega seu de trabalho faz alguma coisa ou fala alguma coisa que você não gostou, o que você faz? Você paga na mesma moeda e fala também coisas desagradáveis para ele? Ou você consegue aí se controlar e falar na hora certa aquilo que precisa ser dito? Você tem tido domínio próprio? Ou você tem sido levada pelas suas emoções? Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ser levada pelas nossas emoções, porque muitas vezes a gente acaba se tornando uma pessoa rabugenta. Sabe aquela pessoa chata que ninguém consegue conviver? Então, muitas vezes a gente está se tornando essa pessoa rabugenta e a gente não está nem se dando conta. E quando a gente se torna uma pessoa rabugenta dentro da nossa própria casa, a alegria da casa vai embora. A gente consegue transformar a nossa casa num verdadeiro ringue de batalha e a gente transforma aquele lugar
num lugar difícil de estar. Eu quero te dizer, mulher, que você precisa transformar a sua casa num verdadeiro lar, você precisa transformar a sua casa num ninho, para que as pessoas tenham vontade de voltar para casa. O seu marido, quando termina o seu horário de trabalho, tem que pensar assim, ai, que bom que eu tô voltando para casa. Que bom, porque lá vai ser um lugar de paz. Porque muitas vezes os nossos maridos trabalham num lugar que deixa eles nervosos, que prova aí eles, né, no dia a dia, na sua paciência, no seu domínio próprio. E é em casa que ele vai recarregar as energias e é em casa que ele vai encontrar um lugar de paz e de descanso. Se o seu marido não gosta de voltar para casa, você precisa rever aí os seus conceitos e as suas atitudes para que você consiga transformar sua casa num lar antes que seja tarde demais. Os seus filhos precisam querer voltar para casa todas as vezes que eles saírem de casa. Eles têm que pensar, ai, que bom, quero voltar para casa, estou tão cansado hoje, quero voltar para casa. Que bom que eu vou chegar em casa e eu vou encontrar um lugar de paz e de descanso. Muitas vezes os nossos filhos chegam em casa e o que eles encontram? Uma mãe rabugenta, que só sabe reclamar, criticar, nunca tem um elogio para dar, nunca abraça, nunca beija, nunca fala palavras construtivas, muito pelo contrário. Enxerga as coisas que os filhos fazem de bom, mas consegue sempre reclamar do erro, da falta, e isso não é nosso papel. Eu quero te dizer o seguinte, que a gente pode escolher ser uma mulher rabugenta ou ser uma mulher agradável e divertida. É uma escolha nossa. A partir do momento que eu escolho ser uma mulher agradável e divertida, eu começo a cuidar daquilo que sai da minha boca, porque da minha boca pode sair bênção e maldição. E as palavras lançadas, se elas encontrarem um solo fértil, elas vão frutificar. Então você precisa entender que tudo aquilo que sai da sua boca pode frutificar na vida das pessoas que estão ao seu redor. E quando a gente escolhe ser uma mulher agradável e divertida, a gente precisa da ajuda de Deus para que a gente possa controlar aí, as nossas palavras, as nossas atitudes e principalmente para que a gente tenha domínio próprio. Eu sei que é muito difícil muitas vezes a gente se deparar com uma situação complicada, é um momento assim que a gente fica furiosa, que a gente fica irada com alguma coisa e a gente conseguir se controlar e respirar fundo e falar a palavra certa na hora certa. Porque muitas vezes a coisa certa a fazer é o quê? É se calar. Então olha como é difícil para nós mulheres que gostamos muito de falar, controlar as nossas palavras nesses momentos que a gente está irada. Mas eu quero te dizer que isso é possível. Quando você busca em Deus o equilíbrio para que você seja uma mulher agradável e divertida, uma mulher segundo o coração de Deus, você vai entender que muitas vezes você vai agir e você não vai nem acreditar naquilo que você acabou de fazer. Eu não acredito que eu consegui controlar a minha boca nesse momento. Eu não acredito que eu fiquei de boca fechada nesse momento e eu não retruquei aquela agressão, aquela ofensa. Eu não acredito que eu consegui conversar com o meu filho olhando no olho sem gritar. Você vai se surpreender com as suas próprias atitudes quando você deixar que o Espírito Santo venha e tome a sua vida e guie os seus passos e principalmente as suas palavras. E isso é uma coisa que a gente precisa muito da ajuda de Deus, sabe por quê? Porque a mulher rabugenta, gente, de vez em quando ela vai querer voltar. Ela vai querer vir, ela vai querer dar o pitaco, ela vai querer se levantar e a gente precisa estar atenta para que a gente não deixe ela ressuscitar na nossa vida. A gente precisa dar um fim para essa mulher rabugenta, porque ninguém merece conviver com uma mulher rabugenta dentro de casa. Ninguém merece conviver com uma mulher rabugenta no trabalho. E quando essa mulher rabugenta quer se levantar na nossa vida, é como se o Espírito Santo viesse assim no nosso ouvido e falasse assim, não fala nada. Não fala nada, deixa que eu vou te ajudar. E aí, a gente respira fundo e consegue resolver aquela situação da melhor maneira possível. Às vezes é preciso se afastar para resolver a situação depois, às vezes é preciso se calar para que a situação se resolva e às vezes é preciso sim falar a palavra certa na hora certa. Então a gente precisa muito da ajuda de Deus para que a gente possa ser essa mulher agradável de se conviver. Muitas vezes nós vamos precisar trocar a impaciência pela paciência, as críticas pelos elogios,
Muitas vezes nós vamos precisar fazer correções pontuais na vida dessas pessoas, mas tudo isso nós precisamos estar sendo guiadas por Deus. A nossa vontade carnal é o quê? É ser impaciente, é querer resolver a coisa na hora, é criticar, é corrigir aquela pessoa na hora que ela fez aquilo de errado. Então nós precisamos muito estarmos alinhadas aí com Deus para que Ele conduza as nossas atitudes. Então eu quero te perguntar de novo, o que há dentro da sua xícara? O que você derrama quando a vida esbarra em você? Quando você começar a deixar Deus guiar a sua vida, quando você começar a ouvir a voz de Deus, você vai ver que a sua xícara vai transbordar de muitas virtudes que Ele mesmo vai colocar dentro do seu coração. Muitas vezes a gente acha que a gente nunca vai conseguir dominar aquele nosso temperamento, aquele ímpeto de reagir já quando as pessoas fazem alguma coisa com a gente. Eu quero dizer que é possível sim, você deixar que o Espírito Santo tome conta da sua vida e Ele mesmo vai alinhar todas essas coisas no seu coração. E eu quero encerrar esse vídeo falando o seguinte, que todas as pessoas que convivem conosco possam encontrar em nós aquilo que elas necessitam naquele momento. Que a gente possa ser esse porto seguro e esse ninho de amor. Lembre-se que a boca fala do que o coração está cheio. Então comece a prestar atenção. Como você tem reagido quando acontece alguma coisa difícil na sua vida, quando a vida esbarra em você, o que você tem derramado, o que você tem falado, como têm sido as suas atitudes. Esse é um termômetro muito bom para a gente ver como que está o nosso coração. Comece a prestar atenção. Se você perceber que você tem derramado muito mais atitudes negativas do que atitudes positivas, é hora de alinhar a sua vida para que você seja aí uma bênção na vida das pessoas que convivem com você. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.